primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Somos uma igreja para frequentar. Muito mais, Thaís, uma família para pertencer. E estamos aqui como família de Deus. Cabral, querida Glau, estamos aqui como família de Deus, Renan. Abramos a Escritura Sagrada, povo de Deus, povo amado, igreja abençoada do Senhor. Na carta de Deus aos Efésios, o capítulo 2, a partir do versículo 15. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 15. Deus seja louvado. A nossa sonoplastia é uma bênção. Eu observei aqui um detalhe aqui agora. Legal. Deus seja louvado. A carta de Deus aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 15. Assim se encontra a palavra do Senhor. Deixe-me abrir aqui. A partir do versículo 11, perdoe-me, retificando. A partir do versículo 11, eu adiantei aí o versículo. Isso. Atentemos para a leitura. Vamos ler como se o próprio Senhor estivesse lendo para nós. E é isso. Na tradição bíblica reformada, Deus fala com o seu povo já a partir da leitura. Carlos Alencar e Teresa Alencar. Portanto, ainda fazendo menção, Leôncio, de tudo que ele já havia dito do primeiro versículo ao 10, ou ao 10º, ele chega agora e diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, ou vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Notem aí. Naquele tempo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Naquele tempo, vocês eram estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora observe a mudança, Lucas. Que coisa linda. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos os povos, judeus e gentios, Ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, no seu corpo. Carne aí é uma referência ao corpo de Cristo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, a lei cerimonial, para que dos dois povos, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, mais uma vez uma referência, destruindo por ela a inimizade. E o texto prossegue. E vindo, quem veio? Cristo.
e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, se referindo aí aos gentios. E paz também aos que estavam perto. Quem eram esses? Os judeus. Porque por ele, Jesus Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Agora observe, Dejanilton, que coisa linda o texto. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a rocha, no qual, em Cristo, todo edifício a ler, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Louvado seja o Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados, construídos para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o nosso Deus. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estivemos aqui há 8 dias, serva do Senhor. E deste púlpito aqui, nós pregamos o seguinte tema, parte 1. A igreja e sua biografia, do antes e do depois. E do primeiro versículo ao versículo 10, do capítulo 2 da carta de Deus aos Efésios, Tiago, nós encontramos Paulo fazendo isso. Do primeiro versículo ao versículo 3, do capítulo 2 dessa carta, Paulo, ele oferece uma biografia do antes. Antes do povo ser encontrado por Cristo. E ele começa dizendo, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí ele segue descrevendo o povo antes de ser encontrado por Cristo. Quando chega o versículo 4, Cléo, até o versículo 7, ele vai agora para a biografia do depois. Mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, vos deu vida juntamente com Ele. Pois pela graça sois salvos. Aí ele começa agora a descrever o depois. O depois do povo que por Cristo foi encontrado. E porque foi encontrado por Cristo, em Cristo estão vivendo, com Cristo estão caminhando e para a glória de Cristo estão existindo. Aí é o depois. Aí quando chegam os versículos 8, 9 e 10, é como se Paulo agora dissesse a causa última, o causador absoluto dessa mudança, o Deus de toda graça. Quem causou essa mudança na nossa biografia? O Deus de toda graça. Por isso, a partir do versículo 8, Janai, ficamos com saudade aqui. A partir do versículo 8, Janai, Paulo começa, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, Denise, as quais Deus de antemão as preparou para que andássemos nela. Deus seja louvado. E a partir desse texto, apresentamos o sermão através de alguns contrastes. Contrastes esses que foram recapitulados na manhã deste dia. E por prudência, por estratégia, não iremos fazer o mesmo nesta noite. A partir do versículo 11, Paulo retoma o tema, a igreja e sua biografia, do antes e do depois. Ele retoma, e vocês perceberam isso, né?
Logo de início encontramos a palavrinha, portanto, lembrai-vos. Como a igreja precisa relembrar a sua biografia, a sua história de vida do antes e do depois. Lembrai-vos, lembrai-vos, lembrai-vos. É Paulo dizendo. Paulo está conclamando o povo, convidando o povo para relembrar com frequência a biografia dele, do povo, porque relembrar essa biografia faz bem. E como faz bem? E nesse sermão parte 2, a igreja e sua biografia, do antes e do depois, nós já vamos diretamente para os contrastes que o apóstolo Paulo faz. Claro que a nomenclatura desses contrastes não se encontram diretamente na Escritura, mas a ideia está lá. Está com a Bíblia aberta? Então veja como ele diz no versículo 11. Observe aí, povo querido, povo amado. Ele continua agora com a biografia. A igreja e sua biografia, do antes e do depois. Leôncio, Carlos, Marlene. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vocês, ou vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens. No passado vocês eram isso. Assim vocês eram enxergados. Note que ele faz menção aqui de uma palavrinha, circuncisão, incircuncisão. A circuncisão que acontecia através de uma cirurgia do prepúcio do sexo masculino, era o sinal e selo da aliança de Deus na antiga administração da aliança da graça. Com a nova aliança com a nova administração da aliança da graça, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Batismo com água. O modo, não brigamos por isso, ainda que nós, presbiterianos, batizamos por efusão ou aspersão, mas nós não condenamos os nossos irmãos que batizam por imersão. Esse é o modo, desde que a forma seja correta, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então observe que Paulo faz menção, para descrever os crentes efesianos, antes de serem encontrados por Cristo, como pessoas que não tinham o sinal da aliança. Eles não tinham o sinal da aliança. Por isso, aqueles que tinham o sinal da aliança, chamavam eles de incircuncisos. Quem aqui se lembra qual foi o servo do Senhor, da antiga administração da aliança da graça, que se dirigiu a um soldado com as seguintes palavras: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem se lembra? Davi. Esse povo está lendo a Bíblia. Ah, pastor, o que é isso? Isso aí é facinho demais. Davi. Assim o povo de Deus da antiga administração da aliança da graça enxergava os povos vizinhos de incircuncisos, porque de fato os povos vizinhos, os inimigos, eles não tinham aliança com Deus. E aqueles que não tinham aliança com Deus eram chamados de incircuncisos. Aí Paulo diz: olha, vocês outrora eram pessoas incircuncisas. Vocês não pertenciam à aliança de Deus. Vocês não tinham aliança com Deus. Aí usamos aqui a seguinte palavrinha para o contraste, e eu vou explicá-la. Aqui nós temos Paulo dizendo o seguinte, na linguagem dos nossos dias: do mundo do paganismo politeísta para o mundo do teísmo cristão. Eu vou explicar.
do mundo do paganismo politeísta. Politeísmo é uma palavra que descreve a existência de muitos deuses. A crença na existência de muitos deuses. Mesmo esses deuses não sendo Deus, não sendo deuses coisíssima nenhuma. Mas é assim que podemos descrever, tirados do mundo do paganismo idolátrico, politeísta, que acredita na existência de vários deuses, para o mundo que acredita na existência de um só Deus, mas que nele subsistem três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E nós chamamos isso de teísmo cristão. Os efesianos, eles adoravam vários deuses. Por isso, eles eram tidos também pelos judeus como pagãos. Eles eram enxergados pelos judeus da antiga administração da Aliança da Graça como pagãos, porque eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Eles não tinham aliança com Deus, pagãos. E além disso, eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses, os seus próprios deuses. Aí Paulo diz: vocês eram isso antes. Aí ele ousa explicar, está aí no texto, o que significa não ter aliança com Deus. Aí ele ousa explicar: vocês, além de não pertencerem à raça judaica, vocês não tinham aliança, e por não ter aliança, vocês eram pessoas. Olha agora o versículo 2 agora. O versículo 12. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Vocês eram pessoas pagãs. E aqueles que tinham aliança com Deus também enxergavam vocês como pessoas pagãs. Chamavam vocês até de incircuncisos. Apesar de que aqueles que chamavam vocês de incircuncisos, alguns desses estavam vivendo apenas uma religiosidade vazia, contudo, não anula a verdade. De fato, vocês eram incircuncisos. Vocês não tinham aliança com Deus. Vocês, de fato, eram pagãos. Vocês viviam na escuridão da idolatria. Por isso, o primeiro contraste do mundo do paganismo politeísta, do mundo daqueles que acreditam na existência de muitos deuses, para o mundo daqueles que acreditam na existência de um só Deus, mas que nesse único Deus subsistem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então parem para enxergar isso. Paulo está chamando a igreja em Éfeso para relembrar isso. Aí o segundo contraste, a partir do versículo 12. Ele disse: estavais naquele tempo sem Cristo. Claro, diferentemente do judeu e do judeu ortodoxo, eles nem esperavam o Messias. Eles nem acreditavam nesse tal Messias. Numa transliteração do hebraico e numa transliteração do grego, Cristo. Então Paulo diz: olha, além de vocês no passado terem sido pessoas incircuncisas, sem aliança com Deus, vocês também, como consequência, vocês não tinham Cristo. Estavam naquele tempo sem Cristo. O mediador da nova aliança, o Redentor, o Salvador. Vocês, como consequência, estavam separados do povo de Deus. Vocês eram não meu povo.
separados do povo de Deus, da nação santa. Lembre-se que o povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, Raquel, era chamado também de nação santa. Jonathan, Samara, vocês não pertenciam a essa comunidade. Vocês também eram estranhos às alianças da promessa. Ele fala aliança no plural e promessa no singular. A promessa é uma só, a aliança também é uma só, mas Deus reiterou essa mesma aliança várias vezes com muitos servos de Deus. Por isso ele fala, vocês também não tinham nada a ver com as alianças da promessa. E o principal teor dessa aliança, que tem como alicerce a promessa, eu serei o Deus de vocês, e vocês serão um povo meu. Aí o segundo contraste que usamos aqui, usar é este. Do mundo, observem, do mundo da incircuncisão para o mundo da circuncisão espiritual. A Bíblia nos diz que até mesmo a circuncisão, que era o batismo da antiga administração da Aliança da Graça, apontava para uma obra espiritual realizada no coração de cada servo e serva do Senhor. O sinal e o selo, ele é mudado, mas o significado ele continua. Agora não é mais a circuncisão, agora de fato é o batismo com água, mas o significado permanece o mesmo, tem um significado espiritual. Então Paulo está dizendo, na nossa linguagem hoje, vocês foram arrancados do mundo dos incircuncisos para o mundo da circuncisão espiritual. Vocês tiveram seus corações de pedras arrancados, e um coração de carne, disposto a obedecer, foi colocado no lugar. Vocês nasceram de Deus e para Deus. Ele disse para Nicodemos, quando Nicodemos, o mestre da lei, ousou perguntar, como sendo velho, posso voltar para o ventre da minha mãe? Aí o mestre por excelência disse, que é isso, Nicodemos? É como se ele dissesse, a tua intelectualidade, de fato, ela não tem condição de descrever o que eu vou te dizer agora. Em verdade te digo, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele continua e vai recapitular, Elinardo, dizendo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Toda essa significação faz parte da nossa circuncisão espiritual, que tem agora como sinal e selo o batismo com água. Paulo está dizendo para os efesianos, vocês foram arrancados do mundo dos incircuncisos para o mundo dos circuncisos espiritualmente. Ninguém mais hoje pode mais zombar de vocês. Vocês não são mais pagãos. Vocês têm sobre vocês o sinal e o selo, ainda melhor, da nova administração da Aliança da Graça. Sim, pastor, mas os dois versículos que o senhor está usando, eles se encontram ainda no antes. Verdade. Mas é justamente quando Paulo descreve o antes, ele está descrevendo o antes no tempo passado. Observe rapidamente novamente aí. Portanto, lembrai-vos de que no passado, mas aí para não ficar dúvida, aí ele chega para o versículo 3 com aquele mas maravilhoso. Mas agora,
Vocês eram tudo isso. Vocês eram pagãos, politeístas, adoravam os falsos deuses. Vocês não tinham o sinal e o selo da aliança. Vocês não tinham Cristo. Vocês estavam longe dele. Agora observe o mas. Aquele mas que é encontrado lá na primeira parte. Do versículo 1 a 3, o antes. A partir do versículo 4, mas. Lembram lá? Agora o 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes, outrora, no passado, vocês que estavam longe, vocês foram o quê? Aproximados de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Percebe aí? A biografia da igreja do antes e do depois. Vocês estavam longe, mas fostes aproximados pelo sangue de quem? De Cristo Jesus. E aí ousamos usar o seguinte contraste: do mundo dos inimigos de Deus para o mundo dos amigos de Deus. Quem foi o personagem ou a personagem que Deus descreveu ele como amigo dele? O personagem que é descrito como amigo de Deus. Sendo ele amigo de Deus, o próprio Deus disse: eu não devo esconder nada dele, do que eu vou fazer. Quem foi o homem? Qual foi o homem? Que Deus o encara como amigo dele. Abraão. Deus o encara como amigo dele. É assim que ele dialoga com Abraão quando está para destruir Sodoma e Gomorra, lembram? É assim que ele dialoga com Abraão quando ele está para destruir Sodoma e Gomorra. Queridos, Paulo está dizendo: vocês foram arrancados do mundo dos inimigos de Deus para o mundo dos amigos de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Sangue é vida, pela vida que ele entregou por vocês. Agora observe o versículo 14. Você tem aí no versículo 14, povo querido, a explicação de como se deu isso. Causas e efeitos. Porque ele, Cristo, é a nossa paz. Por que Paulo diz que ele, Cristo, é a nossa paz? Ora, éramos inimigos de Deus. E Cristo nos reconciliou com Deus. Então Paulo diz: ele é a nossa paz. Existe paz com Deus e existe paz de Deus. Quem é a causa aí e quem é o efeito? Paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus é causa, paz de Deus é efeito. Quem nos deu paz com Deus? Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aí ele prossegue dizendo, o texto: aboliu na sua carne, no seu corpo, a lei dos mandamentos. Esses mandamentos é uma referência à lei cerimonial, que apontava para ele, mas ao mesmo tempo, essas leis cerimoniais faziam separação entre judeus e gentios. Por isso a ideia também de inimizades, não só para com Deus, mas inimizade entre dois povos, judeus e gentios. Mas Cristo cumpriu a lei cerimonial, apontava para ele. Por exemplo, o cordeiro que era imolado apontava para ele. Por isso João, o apóstolo, no primeiro capítulo, ele vê Cristo se aproximando e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, o reverendo Hernando Dias Lopes diz que essa foi a maior missão de paz do universo. A ONU fica tentando aí criar paz entre as nações. É difícil conseguir, não é? Mas está aí a maior missão de paz que Cristo Jesus realizou.
fazendo a paz dos homens com ele, mas dos homens com os homens, especialmente judeus e gentios. E o texto prossegue: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele mais uma vez, a inimizade. Quem destruiu a inimizade do homem para com Deus? E como consequência fez desses um corpo só, corpo de Cristo, Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta, a partir do versículo 12, ele descreve a igreja Flávio Gil como corpo de Cristo Jesus. Quando chegamos aqui, no mês de setembro de 2021, completamos um ano pastoreando esta amada igreja, no dia 12 deste mês. Nos apaixonamos por... Somos corpo, somos família, somos igrejas, tudo isso porque somos de Cristo Jesus. E aí isso vai até o versículo 18. Então, queridos, do mundo do paganismo politeísta para o mundo do teísmo cristão, para o mundo do Deus que subsiste em três pessoas: André, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do mundo da incircuncisão para o mundo da circuncisão espiritual, para o mundo daquele que já falamos aqui há 8 dias, para o mundo daqueles que nasceram de Deus para Deus, e por conta disso receberam o sinal e o selo da nova administração da aliança da graça, o batismo. Sabe, quando nós, ministros do Evangelho, estamos impetrando o batismo, sabe quem é que está fazendo isso? Primariamente, é o próprio Deus. Nós somos apenas co-pastores dele. É o próprio Deus que está batizando você com o sinal dele. E sabe qual a principal mensagem que naquele momento Deus está dizendo para você? O Senhor. Por isso que quando vamos batizar novos discípulos, a igreja precisa ser relembrada dessa mensagem principal da aliança: eu sou o Deus de vocês e vocês me pertencem. Não se esqueçam disso. Não é Fernanda, chamada carinhosamente pelo maridão de Nanda. Agora o texto prossegue, viu, Juan? Juan está lendo um livraço aí, pediu recomendação, Wayne Grudem, Teologia Sistemática. Juan, pense como nós nos alegramos quando um jovem pede orientação sobre a leitura de um bom livro. E ele mandou a foto do livro, Wayne Grudem, Teologia Sistemática. Ó, pastor Abraão, que bênção. Deus te abençoe, Juan. Continue. Qualquer dúvida, procure o colégio pastoral que a gente vai te ajudar. Tá bom? Queridos, preste bem atenção. A partir do versículo 19... Pode pular esses versículos aí. Olha, observem. Primeiro ele diz: olha, vocês estavam longe, agora vocês foram aproximados. Aí ele vai dizer como foi que se deu isso. Cristo, a pessoa e a obra dele. A pessoa e a obra dele. Aí ele prossegue dizendo alguns efeitos disso: reconciliação dos homens com Deus, de povos, judeus e gentios. Aí ele retoma ainda a biografia: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Queridos, Paulo está dizendo: do mundo dos sem identidade,
para o mundo daqueles que desfrutam da identidade celestial, daqueles que desfrutam da identidade de Deus. Ele diz: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos. Vocês tentam lembrar a conexão dessa expressão cidadão dos santos. Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, como é que ele descreve a igreja? Denise, Joel está aqui? Tá, sim. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Agora observem, mas vocês são agora o quê? Co-cidadãos dos santos. Sabe por quê? Somos agora membros da nação santa de Deus. Vai pará-la. Às vezes encontramos cristãos como que meio amedrontados por conta de algumas propostas de pessoas que querem destruir a igreja. Preste bem atenção. A igreja já viveu debaixo de governadores, de imperadores como Nero. Nero morreu e a igreja está aqui até hoje. Sabe por quê? O dono dela morreu, mas ele ressuscitou. Ressuscitou. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Nero, ô Nero, você mandou até onde Deus quis mandar, Nero. Nero morreu, continua sepultado. O dono da igreja morreu por ela, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Quando estávamos cantando Maranata, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Sabe o que eu estava pensando aqui? Usando a imaginação para o bem. Ele descendo, o céu se rasgando, ele descendo. E todos os governantes dobrados diante dele. Ah, meu irmão, se o teu coração não bate forte com isso, peça ao Senhor para mostrar alguma coisa aí errada, porque nós vamos contemplar isso. O segundo cântico: todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. E eu vou dar uma olhadinha para a esquerda, vou dar uma olhadinha para a direita, vou olhar para frente, vou olhar para trás e vou ver todos os chefes de Estado dobrados diante dele, Jesus o Cristo. Sem identidade para o mundo daqueles que têm identidade celestial. Somos concidadãos dos santos. No versículo 19 ainda diz que somos família de quem? De Deus. Gente, quantas verdades tem aí. Ei, você quer pregar? Você que está aí já. Eu tenho falado isso com frequência, porque eu tenho notado jovens com vontade de pregar. Aqui a cola chega pedindo orientação. Um dia você vai aprender o que é sermão textual. Se você quer um exemplo de um sermão textual, só o versículo 19 você tem base para um sermão textual. Porque o versículo 19, por si só, você tem todos os pontos do sermão. Observe novamente o versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Ponto 1, mais concidadão dos. Ponto 2, família de. Entendeu agora? E o texto prossegue. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Não é qualquer fundamento.
apóstolos e profetas, por ele escolhidos, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a rocha que sustenta esse alicerce, a rocha que sustenta esse fundamento, Cristo, a pedra angular. E o versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Agora observe o encerramento do 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. João, Luciana, carinhosamente Lu, do mundo do paganismo politeísta para o mundo do teísmo cristão. Um só Deus e três pessoas, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Suelene, do mundo da incircuncisão para o mundo da circuncisão espiritual. Temos o sinal e o selo da nova aliança com Deus. Marlene, do mundo dos inimigos de Deus para o mundo dos amigos de Deus. Vocês conhecem um texto no Evangelho de João, e nesse texto Cristo chama os seus discípulos de quê? Eu vos chamo não apenas de servo, mas de amigos. Deus seja louvado. Amigos. Do mundo daqueles sem identidade espiritual para o mundo daqueles que têm identidade celestial. Cidadão dos santos, família de Deus. E aí encerramos o sermão, ainda com esse versículo aí postado, muito especialmente os 21 e 22, fazendo mais um contraste. Do mundo dos sem alicerces para o mundo daqueles que têm o alicerce eterno, Cristo Jesus. Observe que depois que Paulo diz, vocês agora são concidadãos dos santos, vocês agora são família de Deus, vocês são edifício de Deus, ele não para aí. Porque uma Lucas, o império sírio ruiu, o império assírio ruiu, o império babilônico ruiu, o império grego, Alexandre o Grande, que história linda, ruiu, o império romano ruiu. Mas o império que a Bíblia chama de nação santa, a igreja, jamais vai ruir, porque tem como alicerce Cristo Jesus. Ele é o alicerce das nossas vidas. Leôncio, meu querido, sentido para a vida, Cristo. Cristo é o nosso sentido de vida, meu irmão. Avante, guerreiro. Cristo. Do mundo daqueles que não têm alicerce para o mundo daqueles que têm alicerce. E aí tem um texto no Sermão do Monte que vocês já lembraram. Cristo vai comparar, reverendo Abraão, e o senhor sabe muito bem, graças a Deus, aqueles que ouvem a palavra e praticam. Ele compara com quem, Wanda? Com o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Chuva, tempestade, os rios transbordaram, resultado, a casa desmoronou. E aquele que ouve e pratica a palavra dele, o homem prudente edificou a sua casa sobre? Permaneceu de pé, porque foi criada sobre a rocha, e a nossa rocha é Cristo. E quando nós ouvimos a sua voz e praticamos a sua palavra, as chuvas também virão, as tempestades nos assaltarão, os rios vão transbordar, mas Ele está ali nos segurando.
Ele vai estar sempre ali colocando a mão direita sobre nós e dizendo: Luiz, não temas. Wanda, não temas. Ilka, não temas. Auxiliadora, não temas. Aí se você perguntar por que não devo temer, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estive morto, mas eu voltei a viver, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja o seu santo nome. Eis aí a nossa biografia do antes e do depois. Então vamos relembrá-la sempre, porque ela nos conduz à gratidão, como dissemos hoje. Vamos relembrá-la sempre, porque ela nos conduz a prosseguirmos vivendo de acordo com ela. Vamos relembrá-la sempre, porque ela é combustível para prosseguirmos na nossa carreira cristã. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. A igreja de pé, ainda nessa empolgação. Salmo 103, a partir do versículo 19, e já dizendo que vamos cantar um hino. Então, o hino está também aí no nosso boletim, o hino 32, que os nossos irmãos já se coloquem no seu posto de trabalho e adoração, mais uma vez. Amados do Senhor, presbítero Humberto e Wanda, Salmo 103, a partir do versículo 19. Agora vamos ler juntos, com alegria. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. E aí vamos encerrar a leitura 22, toda a igreja. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.